Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, verso 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, e segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores no campo, e disse seu pai: ai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deixou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me chamar um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Amém? Deus coloca no meu coração uma proposta nesse texto aqui para essa noite. Um profeta, um propósito, um nascimento existente. Esse texto nós acabamos de ler. Ele é bem conhecido dos irmãos, e eu sei que ele tem sido alvo de muitas ministrações. O porquê não dizer que esse episódio faz a composição, ele é um dos milagres que compõem o ministério do profeta Eliseu. É um dos milagres que fazem a composição do profeta Eliseu, desse ministério. Eliseu, os irmãos sabem muito bem, ele era o sucessor de Elias. E uma vez que ele é o sucessor de Elias, ele tem Elias por referência, é um dos maiores ícones em termos de profeta para o judaísmo e para a comunidade em Israel. Isso é uma verdade. Mas o texto vai dizer que assim como Elias, Eliseu também, ele continuou e permaneceu em algumas práticas, como elas, o Carmelo se tornou algo muito íntimo na vida do profeta Eliseu. É interessante entender que o Carmelo, a estrada para o Carmelo, a casa dessa família ficava na estrada, em Sunem. E Deus tem uma proposta nisso tudo. O texto vai dizer sobre essa casa essa que nós conhecemos, uma família que, segundo a Bíblia, o registro são de muitos bens materiais e posses. Porém, esse casal que faz a composição dessa família em Sunem, eles não são pais, eles não têm filhos. A família se iniciou como projeto, mas ela não se consagrou, porque o filho ainda não havia chego. Tem uma questão aqui para ser resolvida. O texto vai dizer que, numa observação, a mulher vai entender que Eliseu é profeta de Deus. E um dia, com seu esposo, ela chega num pensamento lógico, e ela entende de chamar Eliseu para estar com eles à mesa. É nessa questão que a Bíblia vai dizer que, conhecendo no convívio, eles vão testificar que ele não é apenas um profeta, mas é um santo homem de Deus. Eu gostei disso. A Bíblia vai falar que, como eles têm muitos recursos, eles são desprovidos dessa oportunidade, eles vão construir no terraço da casa um ambiente aconchegante para agregar a vida do profeta. E o seu moço caminhava com ele. A Bíblia diz que eles colocam tudo ali, do bom e do melhor. Eu não quero falar dessas coisas, mas eu penso nisso aqui, entendendo a visão dessa casa, olhando para a vida desse homem de Deus que é santo, é um profeta. Essa mulher está entendendo algo, porque a Bíblia diz que ela tem bens materiais, ela tem riquezas, ela tem posses, mas ela não tem filho. Então, dentro dessa casa tem uma lacuna, escuta isso, tem um vazio, tem uma falta, porque você tem condições de ter aquilo que você pode comprar, mas o sonho que você carrega no seu coração, o seu dinheiro não pode te proporcionar. A Bíblia diz que quando ela percebe que esse homem só passa, ela quer trazer para perto, e com as condições ela vai fazer.
É no terraço da casa. Ela constrói um quarto, é aconchegante para agregar. Ele vem. Porque a visão é essa daqui, peraí. Sempre a bênção de Deus tem passado de nós. Esse santo homem, ele sempre tem passado. Esse profeta, ele sempre tem passado. Mas já que a gente tem oportunidade de ter recursos, vamos fazer com que ele permaneça. Sabe por quê? Se ele é santo homem de Deus, eu tenho que entender que ele é portador da presença. Ele tem um Espírito Santo nele. A mulher está entendendo, peraí. Se ele é portador da presença, Deus habita nele, é o referencial. Então esses vazios, essas faltas vão acabar nessa casa, porque a presença de Deus vai preencher essa lacuna. Eu vim como profeta de Deus dizer nesse altar, nessa noite, que diante dos vazios que a vida proporciona, diante das faltas que nós temos, que as circunstâncias vêm trazendo, a única coisa que é capaz de nos fazer completos, plenos, cheios, é a presença de Deus. Levante a tua mão para adorar nessa noite, você que veio para essa casa de oração. Mas a Bíblia vai dizer, quando ele chega ele começa a desconfiar, isso é uma realidade. A gente tem que entender, a gente que tem um compromisso do ministério nos ombros, que toda oportunidade que Deus dá, às vezes não é só para usufruir, é teste. Sabe por quê? Porque ele desconfia, peraí, eu estou nessa casa, eu sempre passava, eu vou permanecer. Me agregou aqui valores, eu tenho tudo de bom e de melhor, conforto, luxo, eu estou perto do Carmelo. Tem alguma coisa por detrás, o que Deus tem? A Bíblia diz que ele intercala através do moço, que é Geazi. Ele vai conversar. E no meio da conversa, Geazi vai trazer a notícia no quarto, no terraço, para o profeta Eliseu, que esse casal não tem filhos. Escuta isso para você entender. A Bíblia não fala de esterilidade, irmão. A Bíblia fala que esse homem era avançado em idade. A questão está resolvida. A palavra não fala de esterilidade, não pense assim, mas fala que ele era avançado em idade. O problema está aqui. É a grande questão. Esse casal não pode ter filhos porque o tempo passou. Mas o texto vai dizer que quando o profeta é sabedor dessa verdade, ele manda chamar. E ele diz, no tempo determinado das mulheres, no espaço de um ano, tu abraçarás um filho. Isso é muito forte. Ele entendeu a proposta de Deus de estar nessa casa, que era para ele ser profeta para a vida dessa família, que era para ele liberar a palavra profética para a vida desse casal. E o texto vai dizer que ele libera, só que é uma contraproposta, porque a mulher vai dizer, não mintas para tua serva. Você já parou para analisar esse texto? Que a Bíblia está dizendo assim, peraí, esse não mintas para tua serva, Rafael, não está ordando com a mensagem dela anterior. Porque a princípio ela olha para o profeta, ela diz, tu és homem de Deus, tu és vidente do Altíssimo, tu és santo homem. Mas agora ela recebe a palavra, ela parece que não tem muita aceitação, e o texto vai dizer, não mintas. De mentira. Eu quero entender uma coisa profética aqui nessa noite. Na vida dessa mulher deve ter passado tantos profetas. Na casa dessa família, desse casal, deve ter passado tanta gente, falando em si mesmo, em seu coração, em nome de Deus. E sem autorização. Ela deve ter recebido tanto profecia enganosa, que quando ela esteve diante de uma verdadeira, ela não conseguiu discernir e nem crer. Aí o texto vai dizer que ela sabe que ele é santo homem, ela sabe que ele é profeta, mas ela diz, é mentira. Espera aí, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Sabe por quê, gente? Ainda que o nosso tempo seja um tempo que alguém diga complicado, ainda que alguém tenha entrado aqui nessa noite debaixo do que eu vou falar, porque se meia dúzia passou por sua vida, falou o que Deus não disse, acabou te surpreendendo com um engano, ou com alguma coisa que Deus não mandou dizer, você não pode generalizar, porque se meia dúzia passa enganando, passa mentindo, passa falando em nome de Deus, ou usando Deus, Deus ainda tem alguém, que Ele tem por voz profética, que é profeta de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga, deixa quem quiser falar em nome de Deus, sem autorização.
Diga assim, mas não se esqueça que Deus ainda tem profeta. Pastor, mas passou tanta gente na minha vida, passou tanta gente no meu ministério, passou tanta gente para dizer tanta coisa, e eu não vi acontecer, eu não vi realizar, eu não vi concretizar. Querido, talvez Deus não esteja nessas profecias, mas você não pode generalizar. Só porque 6 erraram, só porque 7 profetizaram em nome de Deus, mas Deus ainda tem gente que Ele usa, Deus tem gente ainda que Ele levanta, Deus ainda tem profeta de verdade. E eu ministro nessa noite, tem profeta de Deus nessa casa, tem nessa noite. Tem nessa noite. Tem profeta de Deus aqui. Deus diz que Ele libera a palavra, mas a Bíblia vai dizer, quando Ele libera essa palavra, no espaço de um ano, ai Jesus, nasceu. Diga comigo assim, nasceu. Diga assim, nasceu. Agora olhe para cá. Sabe por que nasceu, gente? Nasceu porque existia. Eu tenho que fazer você gravar isso. Estava andando um dia nas ruas da minha cidade, e você sabe que crente espiritual, quem não entende do mistério, pensa que ele está doido, está falando sozinho, mas não é sozinho, está falando com Deus em espírito. E eu estava entendendo Deus falando isso comigo. Só pode nascer o que existe, só pode ser gerado aquilo que existe. Aí eu fui entender dessa forma. Peraí, o projeto de Deus é família, amém? E começa na base o matrimônio. Só que a família está na base, porque é um casal apenas. Quem olha só vê um casal. Mas a Bíblia diz, filhos são heranças do Senhor. Sabe por quê? A família que estava na base, com a chegada de um filho, ela se torna completa. Oh Jesus. Então filho era uma proposta de Deus para esse casal. Por que vai nascer, pastor? Por que vai gerar, pastor? Porque já existia em Deus como projeto. O arquiteto do projeto chamado família é Deus. E eu quero ministrar que há uma bênção de Deus para a tua casa, há uma bênção de Deus para o teu lar. Quem acredita nisso nessa noite? Nasceu. Deixa eu melhorar para você entender. Gênesis, a Bíblia diz que Deus está estabelecendo todas as coisas. E a Bíblia vai dizer assim, ó, a Trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a Trindade fez, macho e fêmea os criou. Capítulo 1, a Bíblia diz, existia. Capítulo 2, Deus vai formar. Escuta aí. Que alguém diz assim, a mulher vem depois. Não veio, irmão. Na formação, depois do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus faz primeiro o homem formar, gerar, e depois a mulher, porque tem uma proposta. Se eu voltar aqui eu prego isso um dia. Mas tem uma coisa aqui. O capítulo 2 é formação, é nascimento, é surgimento. Deus está gerando, capítulo 2. Mas o capítulo 1 já existia em Deus no mesmo tempo. Não pegou? Nasceu no capítulo 2, porque existia em Deus no capítulo 1. Ai meu Deus, eu vou liberar essa palavra profética. Tudo que é de Deus e que existe em Deus na eternidade, para a tua vida, para ser gerado em você ou através de você, eu profetizo nessa noite, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Tem alguém que tem mão para levantar, para pegar essa palavra, boca para abrir, para adorar esse Deus? Pega na mão de alguém que está do seu lado, se você pode, ser profético. Você vai liberar uma palavra agora, forte. Você vai dizer, tudo que existe em Deus. Não ouvi sua voz, diga assim, tudo que existe em Deus, na eternidade, para a tua vida, vai ser gerado através de você. Se existe, vai nascer. Se existe lá, vai nascer. Pastor, é por isso que minha vida tem que estar alinhada com a proposta de Deus? Sim. Porque quando a nossa vida está alinhada com a proposta de Deus, tudo que é existente em Deus começa a ser gerado, começa a ser nascido em nós e através de nós. É o que Deus quer fazer. Só que eu gostei da leitura, está aqui, nós acabamos de ler. Nasceu, cresceu. Ai Jesus, eu tenho que falar isso. Porque a proposta de Deus é nascer para fazer crescer. Você pegou isso? Sabe o que Deus está dizendo para alguém que entrou aqui? Não vai apenas gerar, vai florescer.
vai prosperar, vai crescer. Levanta a mão de novo mais uma vez. Ai, Jesus, eu profetizo nessa noite que essa igreja não só nasceu, vai crescer, vai prosperar. Vai, meu Deus, levante a tua mão para adorar, porque o projeto de Deus não é de ficar raquítico, não é de ficar minguado, é de fazer florescer, é de fazer prosperar. Receba o crescimento agora, vai. Receba a prosperidade de Deus sobre a sua vida, quem acredita. Nasceu, cresceu. Que a proposta de Deus é fazer florescer, fazer crescer, prosperar. É gradativo. A Bíblia vai dizer que o pai, ele ainda na fase de menino, olhe para cá, ele vai pegar o garoto e ele vai levar para o campo. Olhe para cá. Ele vai pegar o garoto e vai levar para o campo. Isso é errado. Por quê? Porque o campo, a seca, a colheita dos trabalhadores. Não é lugar de menino. Esse aqui é o lugar melhor para falar disso. Ninguém sabe mais disso do que quem mora aqui, porque aqui tem colheita aqui perto. Aqui tem terra, tem plantio. Campo não é lugar de criança. Campo não é lugar para menino. Campo é lugar para homem maduro, com responsabilidade e estrutura. E o que vai acontecer, pastor? É no campo, como o menino que foi levado, vai sentir dores de cabeça forte, e depois desse episódio ele vai chegar a óbito. Você está entendendo isso? Deus fez o milagre, Deus fez o sobrenatural, nasceu porque existia. O profeta alcança a proposta de Deus à família. Só que a grande questão é essa: Deus te deu um presente, Deus te deu uma dádiva. Então aprenda a ser zeloso, aprenda a cuidar daquilo que Deus começou a fazer através de você ou na sua vida. A Bíblia diz que eles pegam o milagre de Deus, o presente, que é o menino, e levam para o campo. Campo não é lugar de menino, vou explicar melhor. É aqui que ele sente as dores e vem a óbito depois. Por quê? Porque alterou-se os valores da vida. Sabe o que Paulo disse? Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, andava como menino, falava como menino. Eu sou apóstolo agora. É maturidade, é fase de estrutura. Não posso agir como menino. Sabe o que ele está dizendo? Que criança tem que fazer coisa de criança, pastor João. Infância, brincadeira, lazer, brinquedo. Mas o texto diz que o pai pegou o menino e tirou ele da infância para levar para o trabalho, para o campo. Uma forma de aceleração precoce na vida de alguém, querido. O crescimento é gradativo, não precisa de pressa. Deus te fará crescer. Mas quando ele acelerou, o texto diz que o menino está no campo, e o campo é lugar de trabalho e responsabilidade. A psicologia, os estudos dizem que quando você furta de uma criança a infância e coloca a responsabilidade de trabalho na fase adulta, ela vai fazer coisas de criança. Não entendeu? Os valores se inverteram. É por isso que você tem base psicológica para poder entender a mentalidade de alguns e a forma de agir. Porque quando eram crianças, perderam a infância, não brincaram, trabalharam. E hoje que cresceram, estão fazendo coisas de menino. Criança faz coisa de criança, e adulto faz coisa de adulto. Tudo no seu tempo. Mas o texto diz que ele sente dores fortes de cabeça. O campo não é lugar de criança. O campo não é lugar de menino. Aqui fica o conselho para todos nós. Você que é líder, você que é pai, você que é mentor, você que é cabeça, você que é sacerdote, sacerdotisa, aprenda isso. Campo fala de trabalho, campo aponta para responsabilidade. Não coloca criança para fazer aquilo que você tem que fazer. Porque ele teve dor de cabeça, e é isso que acontece. Quando você coloca quem não deve colocar para fazer o que não deve fazer, você tem dor de cabeça.
texto diz que ele veio para casa, é trazido. E olha que coisa interessante, ao meio-dia, não quero me apegar nos horários, mas ele morreu, aqui ó, no joelho da mamãe. Morreu no joelho da mãe ao meio-dia. Isso é muito sério, irmão. Ao meio-dia ele morre no joelho da mãe. Tanto lugar para esse jovem chegar a óbito. Outros ambientes talvez para ele chegar a perecer. Mas o texto diz, meu pastor, que ele vai perecer no joelho da mãe. A fé dessa casa está sendo estruturada e fragmentada. O profeta passou, profetizou, o menino cresceu e eles estão sendo instruídos, aprendendo. E o que é que nós precisamos aprender? Não é sobre os horários aqui, mas esse negócio de morte no joelho. Irmão, eu cresci a minha vida toda na fé, ouvindo e aprendendo que se você está vendo a porta fechada, vai para o joelho. Que se você viu o vento soprar, vai para o joelho. Se a enfermidade chegou, vai para o joelho. Só que a Bíblia vai dizer que o menino morreu no joelho. É Deus querendo ensinar alguma coisa para essa casa e para a gente. Porque o segredo da nossa vitória não está no nosso joelho. Que é isso, pastor? É difícil ouvir isso. Claro que é. Mas é mais fácil ouvir o que eu vou te dizer. O segredo não está no joelho, mas na pessoa do Espírito Santo que habita na nossa vida. Se ele sobrevive no joelho, a fé dessa casa ia estar fragmentada na rendição. Todas as vezes que acontecesse alguma coisa, eles iriam falar: é só dobrar o joelho. E tem gente que entrou aqui nessa noite com todo tipo de causa e está dizendo assim: pastor, eu estou de joelho, mas a porta está fechada. Eu estou de joelho, mas o vento está soprando. Eu estou de joelho, mas a enfermidade está batendo. O médico diz que é hereditário. Posso te falar uma coisa? Você pode ter a sua vida de oração, o joelho fala de rendição. Você está prostrado, isso fala da sua intimidade, da sua comunhão. Mas um apelo aqui desse jovem: não se estriba no seu joelho, porque não é o seu joelho, é a presença de Deus. Oh. Olha para alguém, não está no seu joelho o segredo. Olha para alguém e diga: não está no joelho o segredo. Diga: está na presença de Deus na sua vida. Não está no seu joelho, está na presença. Não está no seu joelho, está na presença. Não adianta ter joelho e não ter presença. Não adianta se prostrar e não ter presença. Você pode estar rendido, curvado, rosto no pó, mas tem que ter a presença, porque só a presença é capaz de ser diferente em nós e através. O texto vai dizer que ele morre. Essa mulher fez uma coisa, vamos entender assim: foi ela que patrocinou o quarto. Ela bancou o quarto do profeta, cama, candeeiro, aquela coisa toda, cadeira. Não me apegue em nada disso, irmão. Mas ela bancou o luxo, a suntuosidade, o conforto. Ela deu. Então aquilo se torna uma oferta para o reino, uma oferta para o enviado de Deus, um altar. Sabe o que eu quero entender? Eu vou levar o menino para lá. Só que ela leva, e o texto vai dizer assim, ó, que quando ela sai do quarto do profeta, quarto é lugar de comunhão, intimidade. Cama revela intimidade. A Bíblia diz que ela vai fechar a porta e sair. E aqui eu gostei. Sabe por quê, irmão? Quando o texto menciona que essa mulher está fechando a porta, ele também está enfatizando para nós o seguinte: ela está com um filho morto dentro de casa. Fechou a porta por quê, pastor? Porque ninguém do lado de fora tem que saber qual é a área morta na nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É que tudo que acontece na nossa casa, no ambiente da nossa família, a gente quer contar para alguém, a gente quer falar para as pessoas. É errado. Ela está dizendo: o menino morreu. Ninguém entre os meus vizinhos vai resolver esse problema, é entre eu e Deus. Então eu posso até sair de casa, mas o morto, a área morta, ninguém vai saber. Eu vou fechar a porta. Vivemos a era dinâmica, digitalizada, globalizada, é a internet.
Tudo se fala ali nos aplicativos, os Facebooks, os WhatsApps, os Instagrams. Você tem um problema, você já joga logo na rede social, para todo mundo saber, um ventilador. Isso é um erro. Está na hora de você, não é questão de esconder, mas está na hora de você fechar a porta da tua particularidade, para que ninguém saiba qual é a área que está debilitada em você. Quando as pessoas têm essa informação, ou até mesmo o inferno, é uma oportunidade de projetar alguma coisa para acabar de destruir você. E muitos de nós temos vivido uma vida de portas abertas. A porta está aberta no casamento, a porta está aberta nas emoções, a porta está aberta no ministério. Jesus disse: o segredo da particularidade e da recompensa está no quarto, mas fecha a porta, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensa em secreto. Nós não fechamos a porta. Ela sabe que tem uma área morta, mas ela vai fechar a porta. Não deixe que ninguém saiba o que está acontecendo dentro da sua casa. Não exponha a sua família. Está na hora da nossa geração ser mais madura. Não expor seu cônjuge, não expor suas emoções, não expor suas particularidades. É tempo de fechar a porta. Fechar a porta é fechar a brecha. Pastor, mas se eu falo, se você fala, fica ruim para você, porque ninguém de fora resolve, é entre você e Deus. Ela foi. Ela diz assim, ó, pega um jumento, vem, o moço traz o jumento, eu vou e volto. Isso é muito forte. Ela sabe que está saindo de casa, fechou a porta, a brecha. Ela sabe qual é o problema da casa dela, ela não está fugindo, ela está resolvendo. É uma área morta, é o filho. E o texto vai dizer assim, ó, eu vou e volto. Você sabia que muitos de nós iríamos fugir de uma realidade dessa? Porque o problema vem, o problema começa a bater. Qual é o primeiro pensamento que nós temos? Eu vou fugir, eu vou sair pela tangente. Isso não é para eu resolver. A mulher não, peraí, o menino morreu, ele é meu filho. A situação não é fácil, porque eu sempre sonhei em ser mãe. A profecia veio, o propósito alcançou a minha casa. Não é tempo de escapar, não é tempo de sair pela tangente, não é tempo de dar desculpas, é tempo de encarar o problema de frente. Eu vou e volto. Ela foi para o Carmelo. No caminho, quando o profeta Eliseu viu, ele disse assim, vai lá, Geazi, vê o que está acontecendo. Deus diz que Geazi vem, está tudo bem? Bem com você? Bem com o seu marido? E seu filho? A Bíblia diz assim, ó, tudo bem. Eu entendi isso de uma forma, irmão, sem desfazer nada de ninguém, porque eu não fico competindo em cima de altar. Mas uma verdade, para que ela vai falar se está bem ou se deixa de estar para Geazi? Se quem profetizou foi Eliseu. Sabe o que ela está me ensinando hoje? A gente perde tempo indo em A, indo em B, e deixa de ir no X da questão para resolver logo. Ela está me ensinando isso. Espera aí, Geazi é um moço do profeta. Ele intercalou uma conversa, mas não foi ele que profetizou. Quem falou da parte de Deus que eu ia ser mãe foi o profeta Eliseu. Então ele me pergunta, tudo bem? Não vai resolver nada? Tudo bem. E ela passa, porque ela vai direto na raiz do problema. Está na hora de nós pararmos de pegar atalhos para tentar resolver coisas que nós já sabemos como resolver. Você já sabe como fazer, mas você pega um atalho, você curva numa esquina, você quer tentar costurar alguma coisa ou emendar, tentar dar um jeito para que não seja daquele jeito, porque aquele jeito constrange, porque aquele jeito te fere, porque aquele jeito te confronta. Mas o problema só é resolvido se for na X, na questão, na raiz do problema. Ela vai direto em Eliseu. Quando ela chega, isso aqui é muito bonito. O texto vai dizer assim, ó, que ela começa a chorar em lágrimas. Ela não tem força, ela está desesperada. O profeta vai dizer assim, ó, e Deus me encobriu. Eu gostei disso. Eu gostei disso porque isso aqui é muito forte. Quando Eliseu olha para a mulher e diz, Deus me encobriu, Deus me ocultou, Eliseu está dizendo isso aqui, ó, eu não tenho uma palavra acerca do que está acontecendo.
Eu não tenho revelação para essa causa. E eu gostei disso. Sabe por quê? Ele é o sucessor de Elias. Ele tem a porção dobrada. Espera-se nele muito mais. A expectativa é muito alta. Mas a questão é a honestidade. É a gente saber que nem sempre Deus nos dará palavras, que nem sempre Deus vai nos revelar, que nem sempre Deus vai dizer alguma coisa. Isso é ser honesto com a gente mesmo, com as pessoas que fazem o cerco da nossa vida e com o nosso Deus. O Eliseu está dizendo: eu tenho a porção dobrada. Eu sei que eu ando em santidade, sou profeta, mas eu não tenho a palavra. Deus me encobriu, não tem. Aprenda a respeitar esse tempo de Deus na sua vida. Não é que Ele não esteja presente, porque biblicamente você não pode dizer isso. Ele está com você todos os dias, até a consumação do século, presença. Mas se há uma escassez de voz, não se ouse em dizer aquilo que Deus não colocou na tua boca. Deus me encobriu, não vi nada. O texto diz que ele pega o cajado dele e vai lá. Ela fala: o menino morreu. Vai lá, Geazi, toca nele. Na ordem do líder, Geazi foi. Irmão, o apontamento do capítulo 4 tem uma evidência no capítulo 5, eu não posso dizer. Mas a evidência vai dizer assim, que na primeira oportunidade dos presentes de Naamã, que não foram trazidos a ele, mas ao profeta Eliseu, e Eliseu havia recusado, ele foi tentar pegar. E foi aqui que ele corrompeu o ministério, ficou leproso. Eu penso que não é no ato que corrompe, é antes, é algo que já está acontecendo antes, e que ninguém via. Mas o texto vai dizer que o profeta fez um teste com ele. Por quê? Porque ele é liderado. Pega o cajado e vai. Eu sei que você já ouviu isso. Ele colocou o cajado no menino e fez o que o líder falou. Não aconteceu nada. Pastor, mas ele não estava em voz de comando, em obediência ao líder? Estava. Só que qual é a palavra? O cajado não era dele. O cajado era de Eliseu. Não vai acontecer milagre usando as coisas do líder dele. Mas quando chegar o tempo dele desenvolver o ministério dele, o cajado dele, a liderança dele, milagre vai acontecer. O que Deus estava fazendo? Um teste através de Eliseu para Geazi, que é discípulo. Existem oportunidades na nossa vida para a gente usufruir, e existem oportunidades na nossa vida para a gente ser testado. Ele está sendo testado. Ele se frustrou, porque não aconteceu nada. O morto continuou morto, o enfermo continuou enfermo. E tem gente vivendo esse tempo: eu estou fazendo igual fulano faz, mas não acontece nada. Eu estou cantando igual fulano canta, mas não acontece nada. E Deus está usando as oportunidades para moldar você. Porque com toda fragilidade, fraqueza e simplicidade, quando você cantar do seu jeito, vai acontecer, porque Deus quer você do seu jeito. Quando você pregar da sua forma, Deus vai virar o negócio, porque Deus quer você da sua forma. O texto vai dizer, está aqui. Então, Eliseu é obrigado a ir à casa. É o caminho para o fim. Sabe o que a Bíblia vai falar disso? Que ele chega no ambiente da casa, ele encosta no menino, corpo com corpo. Irmão, leia. Essa leitura aqui é muito poderosa. O corpo do menino aqueceu nessa conexão, corpo com corpo. O corpo do menino que estava morto aqueceu, esquentou. E depois dessa conexão, ele viveu. Eu quero me apegar nisso aqui, que Deus tem uma lição e uma proposta em tudo. Propósito. O que, pastor? O corpo do menino aquece, o corpo do menino esquenta, e depois disso ele vive. A vida é restaurada. A ausência de fogo trouxe morte. Escuta isso. A ausência de fogo trouxe morte. E o nível de mortandade na nossa vida e à nossa volta, na nossa casa e família, está revelado na ausência de fogo da nossa vida. Mas quando o profeta vem do Carmelo, da comunhão, da devoção, do tempo, da experiência, da intimidade,
que ele chega no quarto, na casa, que ele encosta no garoto, o que está no profeta passa para o garoto. Porque ninguém pode oferecer aquilo que não possui, ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só podemos oferecer aquilo que temos, nós só podemos doar aquilo que nós possuímos. O profeta está dizendo: eu estou incendiado, eu estou inflamado por Deus, eu estou cheio do fogo do Espírito Santo. E quando ele encostou, o corpo aqueceu, o menino viveu. Quanto mais fogo, mais vida. Quanto mais fogo, eu vou repetir, mais vida. Quanto mais fogo de Deus na sua casa, mais vida na sua família, mais salvação. Quanto mais fogo de Deus no teu ministério, mais vida, mais redenção, mais libertação no meio da sua parentela. Levante a tua mão nessa noite, porque quanto maior for o nível do fogo, que nós usufruirmos desse ambiente de oração e de comunhão, na casa do Pai, na nossa casa, haverá mais vida, haverá mais salvação, haverá mais perdão. Levante a tua mão para adorar esse Deus essa noite. Eu quero pensar assim, porque nós estamos diante de um caso aqui que está simples, está claro. Não é uma teologia difícil, é um nível de compreensão que uma criança, um adulto entende. O iletrado, o intelectual. Sabe por quê? Na casa, o homem não aparece nenhuma vez. A Bíblia diz que ele é avançado em idade. Essa era a questão de não ser pai, de não terem filhos. Todas as vezes que aparece uma ação da casa, é a mulher que se move, é a mulher que age. Queridos, na lição do Antigo Testamento não existia geração sacerdotal, porque ainda Jesus não tinha ido à cruz. Na lição do Antigo Testamento, só o homem era o cabeça, só o homem era sacerdote. Não pegou? A ausência de fogo que trouxe morte para essa casa está revelada na falta de atitude, na falta de ação desse cabeça, desse sacerdote. Porque ele saía pela tangente, ele se ocultava, e quem tomava a rédea da casa era a mulher. A gente vive esse tempo que não era para viver, porque a gente tem muito mais do que a informação, a gente tem a prática, a experiência. Sai pela tangente, fugir para não assumir compromisso, responsabilidades. E escuta o que eu vou dizer: essa casa tem que voltar a ser incendiada, porque quando o profeta vem do Carmelo, ele incendeia a vida do garoto, o garoto vive. O corpo dele aquece, esquenta, ele vai viver. Porque quanto mais fogo, mais vida. E o nível de mortandade está revelado na ausência de fogo. Está na hora de nós, como homens e mulheres de Deus, sacerdotes da nova aliança, porque na cruz Cristo nos fez geração sacerdotal, povo adquirido. Eu prego para um sacerdote, eu prego para uma sacerdotisa, e nós não vamos nos esquivar para dar desculpa. A minha casa está assim sem fogo, a minha família está assim sem fogo. Nós não, nós vamos trazer lenha para o altar de Deus, para incendiar nossa casa, incendiar nossa família. Quem acredita nisso? Queria que você ficasse de pé nessa noite comigo. Vem, Rafael. Só você que acredita, sai do seu lugar, vem até o altar. Eu quero abençoar a sua vida. Você que entendeu essa ministração, entendeu a voz de Deus, eu quero orar por você, eu quero abençoar você aqui nessa noite. Sai do seu lugar, venha representar a tua casa, venha representar o teu casamento, a tua família, em nome de Jesus. Vem rapidinho.
Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. A proposta desse texto, um profeta, um propósito, nasceu porque existia. E eu ministro nessa noite que essa noite ela é profética para nós. Tudo que existe em Deus, para esse ambiente de oração, para essa casa paterna, para essa igreja, para você que congrega aqui, vai nascer, vai ser gerado. Eu profetizo novos projetos sendo gerados. Eu profetizo novos sonhos sendo gerados. Eu profetizo a bênção de Deus que você tanto esperou, projetou em você e coincidiu Cronos e Kairos. Vai nascer, vai acontecer, vai ser gerado em nome de Jesus. Se você crê, comece a receber. Vai, feche seus olhos para adorar e comece a receber agora. Comece a receber sobre a sua vida agora, no seu corpo físico e espiritual. Oh, Espírito Santo, rasga o céu e desce. És invencível, batiza nessa noite, inigualável, enche com teu Espírito nessa noite, hoje pra batiza nessa casa. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, Adore a Jesus essa noite. Sirva a Ele nessa casa de oração. hoje pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome Ele está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Fica frente a frente com alguém, sem encostar. Esse ato aqui é um ato diferente. Está na proposta do texto aqui, ó. Quando houve a conexão do profeta com o jovem, o que ele tinha foi passado na conexão. O fogo que ele tinha recebido de Deus no Carmelo foi levado para aquele quarto na casa onde o garoto morto estava. E quando eles se encostarem, houve conexão, o corpo aqueceu, esquentou, pegou fogo, e o rapaz viveu. Tem projeto sepultado,
tem sonho enterrado. E eu quero profetizar que quando você abraçar esse irmão, o que você tem de Deus vai fazer com que isso ressurja, renasça, ressuscite. Feche seus olhos essa noite. Fica frente a frente com essa pessoa. Isso, você tem comunhão, eu sei. Você tem intimidade para isso. Eu conto até 3, eu não tenho costume de fazer isso. E você vai abraçar e profetizar o nascimento dos projetos, dos sonhos. E todo sepulcro será fechado. Todo cortejo fúnebre será destruído, desfeito. Porque o teu ministério é de Deus, tua casa é de Deus, tua família é de Deus. Eu ministro nessa noite que o que é de Deus já existe para a tua vida e vai nascer. 2, eu profetizo que nada e nem ninguém vai parar teu crescimento. 3, abraça esse irmão e profetiza, vai. Profetiza, vai. Profetiza, vai. Libera essa palavra agora, profética nessa noite. Libera, 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 libera. Libera, libera essa palavra profética. Abraça e libera. Abraça e libera. Oh meu Deus, usa esse abraço, usa essa profecia, usa essas mãos, usa essa conexão, usa essa comunhão e aumenta o nível da intimidade, aumenta a experiência, faz incendiar, Senhor. Que nasça, que cresça, que seja gerado. É hoje, profetiza. É hoje, profetiza. Oh, é hoje, profetiza. É hoje, profetiza. Libera a palavra nessa noite. Profetiza nessa noite. Libera a palavra profética nessa noite sobre alguém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua pra todos sempre, 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 sempre. Teu é o reino, teu e tua pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e é glória. Como é nos céus. Deixa o céu descer na